Criador para a criatura. É o momento em que Deus agora vai falar com a sua igreja. Então eu peço que você abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Levítico, capítulo 19. Levítico, o capítulo 19, apenas o versículo 1 e 2. Se achou, diz amém? Amém. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sou santo. Você pode repetir? Vamos repetir todos juntos? Para ficar bem bonito, só para estremecer o inferno. Vamos lá. 1, 2, 3. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Amém. Você não está glorificando aí o nome. Glória a Jesus. Queridos, o livro de Levítico, ele foi escrito, como bem sabemos, por Moisés, né? Alguns estudiosos dizem que esse livro ele foi paralelo com a construção do tabernáculo, né, do Senhor. Êxodo dá bastante informação acerca disso e a gente consegue fazer essa troca, essa definição, né? O povo de Deus agora ele vai ser orientado. O livro de Levítico é basicamente isso. É um guia dentro da Bíblia. É um mapa. Não é para ímpio. Não é para mundano. Não. É para o povo de Deus. Para os filhos de Deus. Então, Moisés, ao escrever essas orientações, vai ser bem objetivo e bem enfático. E o que eu gosto de Moisés é porque ele não falava aquilo que ele queria. Ele não falava aquilo que ele gostava. Ele não falava aquilo que ele achava legal falar. Ele não falava aquilo que chamava a atenção das pessoas. Ele não falava aquilo que dava likes para ele na internet, nas redes sociais. Não. Ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Então, o livro de Levítico, ele é orientações, é um guia prático para a vida do povo de Deus, dos servos de Deus. Aqui você vai encontrar orientações acerca de tudo, para a sua vida diária e completa. Aqui no livro de Levítico você vai encontrar orientações para higiene, para convivência social, para ter comunhão com seus irmãos. Aqui você vai encontrar orientações de como viver em família, de como viver em comunhão com seus irmãos na igreja, na sua congregação. Aqui você vai encontrar como lidar com a sua família. Aqui você vai encontrar diversas orientações, e se você ainda não conseguiu ler Levítico, leia, porque grandes orientações estão sendo ensinadas aqui pra gente. O livro de Levítico, ele é como se fosse uma chave que vira na nossa mente e aí desperta em nós duas sensações, que é: eu preciso, só que muitas das vezes o que eu preciso eu não quero fazer. E muitas das vezes o que eu faço não é preciso que eu faça. Você está conseguindo entender? É como se fosse assim: você precisa de orientação. E muitas das vezes você não aceita essas orientações. Aí Levítico vem para te confrontar.
vê um campo bem grande, bem vasto, e que agora você precisa cultivar nesse campo. Só que nesse campo grande existem algumas pedras, existem algumas rochas que ali você vai precisar trabalhar para retirar aquelas pedras daquele campo. Dentro daquele campo que o seu pai te deu, essas pedras vão precisar ser removidas. E aí quando você percebe que o trabalho dentro daquele campo é difícil, a empreitada vai ser muito grande. Quando você percebe que o serviço ali dentro daquele campo vai te tirar horas de sono, vai te tirar dias de descanso, você vai parar e vai pensar, peraí, isso aqui para mim não dá. Aí o que você vai fazer? Você vai chegar no seu pai e você vai dizer assim, pai, eu não consigo remover todas essas pedras de dentro do campo. O seu pai, que é bondoso, amoroso, misericordioso, vai olhar para você e vai dizer, filho, tudo bem, você fez o que era necessário, não tem problema. Só que em contrapartida, o seu pai agora, ele vai te dar um outro campo. Só que esse campo agora está completamente limpo. Não tem mais pedras nele, não tem mais rochas dentro do campo. Agora o seu pai está olhando para você e está dizendo, olha, agora eu vou te dar um campo novo. E esse campo novo está limpo. Você não vai precisar fazer esforço. Você não vai precisar tirar essas pedras rochosas que existem dentro do campo. Mas, irmã Tati, que história bonita. Mas o que isso tem a ver com Levítico? Levítico é a escritura de um campo muito bonito e muito grande, em que o seu pai lhe deu, só que ele já fez o trabalho pesado para você. Ele está dizendo, olha, entre eu e você existem rochas, existem pedras grandes, existem obstáculos, existem regras que precisam ser seguidas e o campo precisa ser limpo. Só que olha para cá, ele já fez o trabalho pesado para você. Ele está dizendo, eu estou te dando um campo novo e agora ele está limpo, não precisa mais machucar as mãos, não precisa trabalhar por horas, não precisa suar a camisa. Sabe por quê? Porque o campo está limpo. A pessoa que olha para a santidade de Deus e a pessoa que deseja ser santo, ela rapidamente se convence de que ela não é capaz de fazer isso. É como se você estivesse olhando para o pai e dizendo, pai, eu não consigo ser santo. Mas do outro lado está um pai te olhando e dizendo, mas a santidade é o que eu preciso que você faça. Aí você está olhando do outro lado e está dizendo, mas pai, eu não consigo, é pesado demais, tem muitas regras para seguir, tem muitas regras para obedecer. Aí ele está olhando para você e está dizendo, para de ser bobo, o trabalho pesado eu já fiz para você. É como se ele estivesse entrando na frente e dizendo, eu já limpei o campo, agora você precisa trabalhar com gratidão.
regras. Todas as regras ele facilitou na intenção de você entender que você consegue fazer. Não é impossível. Ele está dizendo, tem regras. Tem orientação. Mas todas elas é possível realizar. Aleluia, glória a Deus. Olha pra cá. Só que nós não estamos falando de um povo qualquer. Nós estamos falando do povo de Israel. Perceba que todas as vezes que o povo de Deus estava sob o domínio inimigo, era porque o povo havia se afastado do Senhor. Todas as vezes que o povo estava sob o massacre de algum inimigo, era porque o povo havia se distanciado. E essa era uma das estratégias que Deus usava para trazer o povo de volta para o altar, através da penitência, através do açoite, através do massacre. Ele conseguia fazer com que o povo voltasse à sua presença novamente. Então olha para cá, o povo de Deus está sob o domínio da maior potência daquela época, que era os egípcios. Os egípcios, eles estão, em sombra de dúvida, na primeira instância, como o povo maior, mais potente e de mais conhecimento em estratégia de guerra, em armamento, em poder. Eles estão oprimindo, eles estão agora sobre o povo de Deus. Eles estão oprimindo e com uma força tão grande, o povo de Deus. Então perceba que o povo de Deus está sobre uma opressão muito grande. Todas as vezes que Deus fazia isso, era porque Deus queria trazer o povo de volta. E aí você conhece a história, não precisa eu me estender muito para que você se lembre daquele menino que nasceu, que Deus começou um projeto para que o povo viesse a ser liberto. Moisés cresce, Moisés é usado, Deus estabelece com ele uma aliança e ele é usado para libertar o povo de Deus. Vejamos que Moisés, desde o início, tem um propósito. Ele não está por acaso. Ele foi usado para trazer libertação ao povo de Deus. Só que olha para cá, nós estamos falando de um povo que é um pouco diferenciado. Por quê? Porque tem algumas dificuldades nele. E eu quero entender, eu quero acreditar que a geração de hoje está bem distante. Eu quero muito acreditar que a geração de hoje está bem distante do perfil que foi traçado do povo. Gente, eu quero muito acreditar nisso. Porque olha só, o povo saiu do Egito, o povo está liberto, o povo saiu da escravidão do Egito e agora eles estão caminhando pelo deserto. A Bíblia vai dizer que eles ficaram 1 ano na base do Monte Sinai. E é por isso, é um dos motivos justamente que Deus quis que Moisés ali fosse usado para orientar através do livro de Levítico, porque eles precisavam de orientações para conviver junto. Porque, vamos combinar, tem gente aqui com personalidades muito diferentes. Se a gente ficar 24 horas junto, dá choque. Então, basicamente, naquele tempo era isso. Imagina, muita gente junto precisavam de algumas orientações para que a coisa funcionasse direito. E aí eles estão no deserto, né? Só que, peraí, aqui eu já começo a analisar um outro perfil desse povo. Por quê? O povo não era só eleito, o povo não era só o escolhido, eles não eram os chamados filhos de Deus apenas. Perceba que, se você decorrer a história, você vai começar a ver uma outra personalidade, uma outra cara do povo. Por quê? Porque eles mal saíram do Egito e eles já começaram a reclamar. Por
nossa casinha que a gente tinha, porque embora a gente apanhasse todo dia, embora a gente tomasse chicotada todo dia, durante o dia, à noite a gente tinha uma caminha para deitar, à noite a gente tinha um teto para descansar. Então olha só o que está acontecendo aqui. Eles acabaram de sair do Egito, e aí eles deram de cara com o Mar Vermelho. Por que eles deram de cara com o Mar Vermelho? Porque embora o caminho do Mar Vermelho fosse o caminho mais longo, era o caminho mais seguro do que eles irem pelo caminho dos filisteus. Então Deus está dando proteção para o povo. Aí eles deram de cara com o Mar Vermelho e começaram: peraí, como é que pode? Deus tira a gente do Egito, da nossa casinha, do nosso conforto, para a gente dar de cara com o Mar Vermelho. E aí, Moisés, como é que a gente vai fazer? Tem barco por acaso aqui? Tem canoa por acaso aqui? Tem navio por acaso aqui para a gente atravessar esse mar? Eles começaram, irmão. E deixa eu lhe dizer uma coisa: ô raça de gente que gosta de reclamar é o povo de Deus. Eles estão na prova, reclama, saiu da prova, reclama, Deus restaurou da prova, reclama, Deus botou na prova de novo, ele está reclamando. O povo para reclamar. Eles estão de frente do livramento, eles estão de frente da promessa, mas estão reclamando, estão reclamando, estão reclamando. Aí olha só, olharam para um lado, olharam para o outro e disseram: e aí, Moisés, tem água para a gente beber? Como é que a gente vai morrer de sede aqui no deserto? Porque pelo menos lá no Egito tinha água à vontade, a gente se assentava ao redor da panela de carne e comia à vontade. Tu chamou a gente para morrer aqui no deserto, rapaz? Como é que pode? Eu vou passar fome? Eu vou passar sede? Olha que tipo de gente que Moisés está lidando. Está de frente do livramento, está de frente da promessa, mas está reclamando. Oh, racinha de gente para reclamar. Eles estão olhando para Moisés e estão dizendo: ei, Moisés, quem dera Deus tivesse matado a gente lá, porque a gente não ia morrer aqui no deserto sem nada, sem comida, sem bebida. E deixa eu lhe dizer uma coisa: você sabia que a murmuração não agrada ao Senhor? Te provo. Provérbios capítulo 10, versículo 19 vai dizer: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Romanos capítulo 9, versículo 20 vai dizer: quem é você, ó filho do homem, para questionar como Criador? Por acaso a criatura tem que dizer ao Criador: por que me fizeste? Sabe o que Deus está dizendo nessa noite? Sabe por que tem muita gente que ainda está no deserto? Sabe por que ainda tem muita gente que está na prova? Sabe por que ainda tem muita gente que está na luta? É porque fala demais, murmura demais. E Deus está dizendo: controle a língua. Tem gente que não vai sair da prova. Que isso, missionária? Não vai sair da prova. Sabe por quê? Você fala demais. Você empresta a boca para quem não é para emprestar. Você reclama que a tua família não foi salva, teu marido não foi salvo, teus filhos estão na prostituição, na cocaína, na maconha, mas você não sabe ser uma mulher sábia. Você está falando demais. E sabe como é que você fala demais? Você fala demais assim: olha, eu não sei o que está acontecendo, que Deus é esse que me prometeu isso e isso. Olha como é que meu filho está, olha como é que meu marido está, olha como é que a minha família está. Fala demais. Você está falando demais. Você sabia que as tuas palavras têm um poder muito grande? Ao mesmo
mesmo tempo que você dá vida, você faz matar. Ao mesmo tempo que você levanta, você derruba com o poder das tuas palavras. Glória. Está falando que não é para falar. E outra, em tempo que não é para falar. Posso falar um negócio para você? Aprenda a respeitar o tempo. E nisso, eu abro um parênteses. Respeite o momento de falar e de ficar calado. Tem horas que você fala demais, quando você deveria fechar a porta do teu quarto, dobrar o joelho e falar com quem realmente você tem que falar. Reclama que está na prova. Se Deus tira, também reclama. Reclama que está no vento. Se Deus tira, também reclama. Me fala uma coisa. Como é e quando é que vai estar bom para você? Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Se você está passando por alguma dificuldade, não é nada monstruoso que você não vai poder passar por ela. É Bíblia. Só que é da gente. Tu até confia. Tu até tem fé. Tu até sonha. Mas tu tem que reclamar, porque é da tua natureza. Enquanto tu não falar, enquanto tu não sossega. Tu tem que falar, tu tem que soltar, tu tem que reclamar. Igual a pastora falou aqui. Quem aqui acorda e começa falando com Deus? Irmãos, se a gente falar que acorda todo dia, eu acredito que a pastora vai dizer que a pastora está assim com Deus ultimamente. Ela olha todo dia quando acorda. Mas tem gente que não consegue. Sabe por quê? A distração do dia a dia. Tu já reparou que tu às vezes sonha com o que tu tem que fazer no outro dia? A preocupação é tão grande, que às vezes tu sonha com o que tu tem que fazer no outro dia. Aí, tu acorda, a primeira coisa que tu faz, o que é? Tem alguém aqui que está ligado e vai falar. O que é que tu faz? A primeira coisa que tu acorda? Hã? Cadê a irmã que vai ser usada aqui? Vem aqui, amada. Eu quero que você fale no microfone. Que é para ficar registrado aqui. A primeira coisa que a gente faz quando acorda. Mexe no telefone. É isso. Aí olha só. Você acordou cheio de remela, bafudo, descabelado. A única coisa que a gente tem que fazer é descer nem descer da cama, irmão, só escorrega assim e dobra o joelho. O telefone pode estar a 30 metros de você, tu vai atrás dele. Aí tu acorda, tem aquele trilhões de informações no telefone. Um monte de informação, um monte. Automaticamente o teu cérebro, ele vai captar tudo aquilo. E aí é por isso que muita gente fica mal-humorado durante o dia, fica estressado, fica ingrato, gosta de ofender as pessoas, porque absorveu um monte de informação negativa, quando deveria estar dobrando os joelhos no primeiro momento de ter acordado, agradecido a Ele por ter acordado, e aquilo ali, irmãos, aquilo ali renova a gente de um jeito. A gente evita falar palavras torpes, evita murmurar, e Deus está dizendo, eu preciso dessa intimidade. Igreja, eu nunca vi um tempo em que a gente murmura tanto. Não adianta. Murmura muito. Às vezes, o milagre está na tua frente. A provisão está na tua frente. A resposta está na tua frente. Só que tu quer que alguma coisa dê errado, só para tu dizer assim, cadê?
Cadê? Está na tua frente, mas tu está preocupado com outras coisas. É isso que Deus está dizendo. Vocês precisam parar um pouquinho. O que eu não fiz por vocês desde quando saiu do Egito? Tu sentiu fome, eu te dei de comer. Tu sentiu sede, eu te dei de beber. Tu precisava ser acalentado, eu coloquei coluna de fogo ao teu lado. Mas tu tem necessidade. Tu tem necessidade. É por isso que Levítico ele está orientando. Levítico está dizendo assim: vocês precisam viver. Viver em conformidade com a palavra dele. Não é o que você acha, não é o que você pensa ser certo, não é o que você se sente confortável a fazer, é o que ele quer. E muitas das vezes o que ele quer não é aquilo que fica confortável com o teu estilo de vida. É verdade. Ele está dizendo, ei? Aleluia. Glória! Respeite o momento. Tem hora para tudo. Tem hora para falar, tem hora para calar. E Deus está dizendo para a gente aqui, está na hora de fechar a boca. Você está falando demais. Se já era para você ter recebido, mas só por conta da tua falação ele travou. Até você calar também. Quando você começar a entender o caminho que ele quer que você trilhe, aí sim as coisas vão começar a ser liberadas. É, porque não adianta você querer andar errado e achar que o céu vai ter que liberar tudo para você. Não. Aqui é certinho. Aqui é tudo certinho. Aqui ninguém dá jeitinho. Aqui ninguém pula cerca. Aqui ninguém mente. Aqui ninguém engana. Aqui é tudo certinho. Tem que andar de acordo com o que ele manda. E outra, além de vocês falarem demais, porque perceba que ao falar, ao reclamar, ao murmurar daquilo que Deus já está gerando provisão para o povo, eles estão sendo ingratos. Porque pensa comigo, tu está preso. Olha o tempo que tu está preso, apanhando. Igual o ditado, sofrendo mais do que sovaco de aleijado. Tu está sofrendo, irmão. Deus vai lá te livra. Primeira coisa que tu faz, ao invés de tu agradecer, tu murmura. Isso é o quê? Ingratidão. Existe isso, não tem como, irmão. Além de vocês falarem demais, tem outra coisa. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês são idólatras. E eu não estou falando só de idolatria, que pega a imagenzinha e fica lá na frente rezando. Não. Glória a Deus, aleluia. Vou te provar agora. Glória a Deus. A idolatria, ela era proibida em Israel justamente para preservar, por conta da força e das imposições de que as outras religiões impunham sobre o povo. Então era uma preservação para o povo. Aí olha só o que está acontecendo no capítulo 32 de Êxodo. Moisés subiu para estabelecer as tábuas dos mandamentos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Por conta da demora de Moisés, o povo agora chegou no ouvido de Arão e começou. E aí, Arão, cadê Moisés? E aí, Arão, cadê Moisés? Moisés sumiu, Arão, como é que faz? E aí, então vamos fazer o seguinte: vamos construir o quê? Bezerrinho. Pra quê? Pra gente adorar ele. A primeira estratégia, a primeira emboscada da idolatria está aqui encontrada no capítulo 32 de Êxodo, no versículo do 1 ao 4, que é quando eles chegam a Arão e propõem a Arão que construa, que criem um bezerro de ouro para o adorar. Por quê? Moisés havia sumido.
Moisés. Recebemos as tábuas dos mandamentos. Aí o povo está lá embaixo, foi lá no ouvido de Arão e falou: e aí, vamos construir? Arão era o responsável pelo povo. Ele que ficava segundo Moisés. Quando Moisés não estava presente, era ele que ficava responsável pelo povo. Arão poderia muito bem ter dito assim: aqui não, aqui a gente só adora a Deus. Vocês querem, mas aqui não, aqui a gente só adora a Deus, o Deus que livrou a gente, o Deus Todo-Poderoso. Mas não, o que ele fez? Compactuou. Por quê? Porque tem gente que até não quer pecar, mas peca para não perder a agenda, peca para não perder a namorada, peca para não perder o contatinho, peca para não perder a rodinha dos escarnecedores. Tem gente que até não quer pecar, mas só para não ser esquecido, ele peca. Aqui, só para não ficar feio com o povo, vamos fazer. Só para não ficar feio com o povo, vamos lá, vamos fazer. Por quê? Queria estar. Só que presta bem atenção, a idolatria não estava só no bezerro de ouro, não. A idolatria não estava só no bezerro de ouro, não. Perceba que Moisés não está no meio deles. Todo o livro de Êxodo, de Levítico, vai engrandecer e enaltecer o Senhor pelo livramento do povo. O Senhor Deus livrou o povo. O Senhor Todo-Poderoso resgatou o povo. Só que aqui, no capítulo 32, a gente está vendo essa expressão diferente. Porque aqui no capítulo 32, olha o que o povo está dizendo. Moisés, aquele que nos tirou do Egito, não está entre nós. Então o que eles vão fazer? Criar outra coisa palpável, visível para o adorador. Moisés não estava no meio deles. Moisés não estava sendo visto. Então, pelo fato de Moisés não estar sendo visto, eles vão criar algo palpável, visível para o adorar. Moisés aqui estava sendo mais adorado do que o próprio bezerro. Se Moisés não está no meio, eles mudam o culto. Meu Deus! A idolatria não era só para o bezerro. Se Moisés não está no meio, eles mudam o culto. Se Moisés não está presente, eles mudam a adoração. Minha pastora, com todo o respeito que eu tenho da senhora, tem gente que se não vê a senhora no altar, muda o culto. Eu vou falar, irmãos, eu não estou nem aí. Eu estou debaixo de uma autoridade. Minha pastora, a senhora aqui é como Moisés. Se tirar você, tem gente que vai mudar o culto. Mas com todo o respeito que eu tenho também da senhora, a senhora estando ou não, o culto tem que ser o mesmo. Porque o Deus é o mesmo. A senhora é usada, mas quem tem que ser adorado é Deus. É Ele. Mudaram a adoração porque Moisés não estava no meio. Tem gente que é assim, sabia? Tem gente que só vem no culto por causa de A, só vem no culto por causa de B, só vem no culto por causa de C, só vem no culto para ouvir A. Ah, pregador fulano de tal, vai lá, eu vou lá. Ah, cantor fulano, sabe o que está acontecendo hoje? A gente não vem mais pro culto para adorar a Deus, não. A gente vem adorar o cantor, o pregador, a gente quer adorar o pastor. O culto a Deus mesmo está sendo esquecido. E Deus está dizendo a santidade, confere a minha graça. Estão mudando o propósito por causa da figura de alguém. Aí, então, já que Moisés não está, Carol, já que Moisés não está, a gente vai mudar a adoração. Se Moisés voltar, a gente volta.
Povo de dupla personalidade. Aqui no templo ele é crente, lá fora ele é desconhecido. Aqui no... Porque é assim, irmão. Aqui na igreja todo mundo é bonito, todo mundo é crente, todo mundo é legal, todo mundo é gente boa. O marido ama a esposa, né? O filho respeita a mãe. Aqui todo mundo é desse jeito. Agora eu quero ver na tua vida diária. Posso falar uma coisa pra você? Vida com Deus não é o quanto eu demonstro, é o quanto eu entrego. Você pode rodar, sapatear, orar por A, orar por B. Você pode falar em línguas da harpa cristã até a bênção apostólica. Mas se tu não tiver frutos dignos de arrependimento, não funciona. Você pode fazer essa coisa aqui para a pastora Mara, mas o céu está te vendo. O céu sabe o jeito que tu trata a tua família, tua esposa, o teu marido, o teu filho. Tu sabe. O Deus sabe como é que tu anda na tua escola, no teu trabalho. Tem gente aqui que passa na rua e ninguém reconhece ele como crente. Mas hoje o sangue de Jesus está nos purificando de todo pecado. Vida com Deus. Vida com Deus. Porque tem gente que quer mudança em tudo. Tem gente que quer mudança na vida, no casamento, na família. Tem gente que quer mudança de emprego. Tem gente que quer. Mas fala pra mim, por favor. Fala pra mim, em nome de Jesus. Tu consegue fazer alguma coisa certa para chamar a atenção de Deus, ele olhar e dizer: ah, minha filha, o diabo tá doidinho com ela. Irmãos, me perdoe, irmãos, me perdoe. A pastora já sabe como é que é o meu ritmo. Aqui eu não marquei mensagem para ninguém. Eu só falo o que o céu manda, irmãos. Irmão, tem gente aqui que o diabo nem corre mais dele. O diabo tá olhando lá dele e fala assim: continua. Irmão, me perdoe de dizer isso, mas é verdade. Tem gente que o diabo não tem nem mais trabalho com ele. O diabo virou assistente dele. E o pior tipo de crente não é aquele que peca, é aquele que finge que não está pecando. Fala pra mim, qual pecado foi maior? Saul ou Davi? Quem pecou mais? Davi. Não. Quem pecou mais? Davi. Davi assassinou. Davi adulterou. Deremanchou. Rapaz, Davi pintou, irmãos. Só que mesmo assim, como é que pode? Eu não estou te dando legalidade para pecar, não, irmão. Interprete o texto. Não estou te dando legalidade para pecar, não. Só que mesmo assim, está escrito que o camarada foi segundo o coração de Deus. Por quê? Se arrependeu. Tem gente que está pecando, e parece que ele não enxergou ainda. Deus está dizendo: volta! Não tem consciência. Fez tudo. Foi considerado segundo o coração de Deus. Por quê? Porque o problema não é a gente, porque a gente vai pecar sempre. Você está aí, se bobear, você está pecando. Você está falando: olha lá, a roupa da missionária esquisita. Está pecando. Se bobear, a gente dá, irmãos. A gente peca o tempo todo. Toda hora. Mas e aí? Você tem duas opções.
ou continua pecando, ou se arrepende. Essa é a oportunidade que Deus está dando. Ou continua pecando. Só que o problema de Israel é que eles adoravam fazer aliança com gente errada. Você sabia que tem muita gente que a vida ainda não decolou, não andou, não cresceu, porque está fazendo aliança com gente que não é para fazer. Está perto de gente que não é para estar. Deus disse assim, ó, mata tudo que é estrangeiro da face da terra. Mata todo mundo, extermina todo mundo. Mata cananeu, mata filisteu, mata malequita, mata todo mundo. Eu não quero ninguém na face da terra. Aí Israel começou a matar, a exterminar todo mundo. Só que quando chegou na vez dos cananeus, eles não quiseram matar os cananeus. Por quê? Porque os cananeus gostavam dos hebreus. E aí o que eles disseram? Nós vamos matar, mas nós só vamos matar quem não está com a gente. A malequita persegue, midianita persegue, filisteu persegue, cananeu não. Cananeu é nosso amigo. Cananeu vem no nosso culto. Cananeu divide até a água com a gente. Não. A gente vai matar, mas só vamos matar quem não está com a gente, irmão. E a pior coisa do ser humano é quando ele resolve fazer aliança com quem Deus já cortou. Você entende que para você chegar à santidade de Deus requer esforço? Tem horas que tu vai estar sozinho. Tem horas que vão olhar para você e vão dizer assim, por que você está fazendo tudo isso? Quer ser santa demais? Irmãos, é isso. Porque sem santificação ninguém vê Ele. Ô Israel, se vocês me honrarem, se vocês me servirem, se vocês me adorarem, toda sorte de bênção vos sucederá. Agora, se vocês me desonrarem, se vocês me desobedecerem, todo mal vai acompanhar vocês. E comigo é papo reto, comigo não tem essa. Ou você anda nos meus caminhos ou você não anda. Não tem como jorrar duas águas. Não tem como andar em dois caminhos. Você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não tem como. Ou você escolhe se separar ou você faz parte da turma. Só que é aquilo. Tu vai juntinho com eles, porque tu tá achando que o céu e o inferno é fantasia? Ah, porque eu ouço isso há muito tempo eu ouço isso e parece que Jesus não volta nunca. Desde quando eu era criança, desde quando já ouviu a vovó da gente falando, eu ouço a minha avó até hoje, minha irmã, dizendo, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E tem gente que está ouvindo, está entrando aqui, está saindo aqui, mas ele está voltando. O céu é real, o inferno vai ser inaugurado. E quem não seguir a Cristo vai junto com Ele. É isso. Vai escolher o quê? Se separar ou fechar com eles. Você lembra de Daniel? Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com o manjado. Com o manjado? Ele decidiu no seu coração, porque santificação é santificação é vida com Deus é decisão. Ele decide no seu coração não se contaminar com o manjado do rei. E ele não vai influenciar nenhum dos amigos dele, tá? A decisão é dele, porque a salvação é individual. Não adianta você querer fazer cabeça. Glória a Deus. Você tem que agir de outra forma. Você não vai conseguir entrar, não. Porque quem convence é o Espírito. Você faz o seu trabalho, mas o Espírito tem um trabalho muito maior e mais importante do que o seu. Aí olha só, ele decide no seu coração não se contaminar com a comida que o rei comia e nem com a bebida que o rei bebia. Olha pra cá que eu vou terminar. Aparentemente, quem conhece ou não conhece a história, parece que o judeu não podia comer carne e nem beber vinho. Quem não conhece a história vai ter essa impressão. Só que você conhece a história e sabe que isso não é verdade. Um judeu pode comer carne. Um judeu pode beber vinho. Ele pode comer certos tipos de cortes de carne. E
Levi, só que todos eles respeitando uma herança levítica. Aí o que Daniel vai fazer? Ele vai decidir no seu coração não comer aquela comida. Por quê? O judeu não podia comer qualquer coisa. Um judeu não poderia ingerir qualquer tipo de alimento. E além dele não poder comer qualquer coisa, ele não pode comer aquilo que ele não sabe como está sendo preparado. O judeu não come qualquer coisa e ele não pode comer aquilo que ele não sabe como está sendo feito. Ele não sabe, ele está em uma terra que não é dele. Ele está em um ambiente que não é dele. Ele não sabe como está sendo preparado a alimentação dele. Ele não sabe como está sendo tirado as vísceras. Ele não sabe como está sendo separado a parte nobre. Então, por ele não poder administrar a sua alimentação, o que ele vai fazer? Cortar. É por isso que Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Poder eu posso, mas eu não faço. Por quê? Porque eu não sou do mundo. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei para que eu fui chamado. Eu estou no meio de todo mundo, mas eu sei para que Deus me chamou. E eu sei de onde Ele me tirou. E além disso, eu sei aonde eu quero chegar. E se para chegar aonde eu quero, eu precisar cortar, eu vou cortar. Se para chegar aonde eu quero, eu precisar tirar, eu vou tirar. Eita! É por isso que Paulo vai dizer: eu não corro como quem corre qualquer um. Eu não luto como quem esmurra o ar. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não vou nadar para morrer na praia. Eu estou cortando é para ganhar. Estou cortando é para ganhar, irmão. Eu estou pagando o preço é para ganhar. Tem gente que largou maconha para ganhar, cocaína para ganhar, o tráfico para ganhar. Tem gente que largou a morte é para ganhar. Tô aqui de brincadeira não, irmão. Tem ninguém aqui de brincadeira não. A gente está pagando preço. Está pagando preço, irmão. Meu Deus do céu. Senhor Jesus. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? O pessoal está se esquecendo muito de pregar realmente o verdadeiro evangelho. A maioria das coisas que eu ouço, depois que eu ministro em algumas igrejas que não me conhecem, porque quem me conhece e gosta me chama demais, igual a pastora. Só ela que gosta de me ouvir. E a Renata também. A maioria das coisas que eu ouço muito. Eu demais, irmão. Deixa eu até rir. Hoje em dia eu sorrio. Antigamente eu ficava atribulada. Hoje em dia, missionária. E é nessa entonação, tá, irmão? Missionária. Por que coragem? Por que tu prega essas coisas? Mulher do céu, tem que ter coragem para pegar um negócio desse. Eu falei assim: não. Tem que ser certo. Só. Porque se você for vasculhar a Bíblia para pesquisar só as bênçãos, e é por isso que eu amo a Bíblia. Porque se fosse, meu pastor fala muito isso, se fosse o homem que tivesse escrito a Bíblia, ele ia esconder todo o pecado, toda a mentira, porque tem. Imagina, se fosse o homem que tivesse escrito a Bíblia, tu acha que o pecado de Davi estava aqui? Tu acha que ele ia fazer o quê? Ia omitir. Porque é homem. Mas Deus é perfeito. Ele vai dizer assim: vocês vão errar, vocês vão pecar, mas em contrapartida vai ter recompensa também, porque vocês vão se arrepender. Tá tudo ali. Ele não maquiou a mensagem de ninguém. Ou você prega a verdade, ou você começa a maquiar só para ter gente no teu culto,
só para ter gente do teu lado. Hoje em dia não tem mais pregador, é coach. É verdade. Não, pregar igual João Batista é pra gente antiquada, ultrapassada. Não, a gente aqui quer pregar igual coach. Fala que você vai ser bem sucedido. Deus vai te dar um carro do ano. Deus vai te dar um apartamento. Irmãos, ele é capaz, ele vai fazer. Só que isso aqui não é prioridade, não. A prioridade é o reino. E ele está dizendo, santidade requer renúncia. Renúncia requer sacrifício. E sacrifício vai te gerar recompensa. Da próxima vez que eu vier, foi engraçado, eu acabei agora. Tá vendo? Foi engraçado, no Congresso das Mulheres da minha igreja, eu fico igual ping-pong assim, ó, porque me colocam por um dia, aí sempre acontece alguma coisa, aí eu sou a bola da vez, aí vou lá e cubro, é sempre assim. É bom, né? Porque de casa às vezes tem honra, por exemplo. Escuta, aí foi engraçado, porque botaram duas pregadoras, irmãs, ó, elegante, pastora, fala bem, bonito, uma coisa de... Eu fui nos 3 dias, e eu fiquei lá olhando, né? Eu ficava assim, queria pregar com essa elegância, queria pregar com essa eloquência toda, essa postura. A mulher nem se mexia assim, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Meu Deus, eu falei assim, Jesus, eu sou news igual ela. Eu quero ser plena assim, igual ela. Aí botaram uma doida no meio das duas. Eu vou te falar, tô nem aí, irmãos. Sabe por quê? Porque você tem que ser de verdade. Você não vai agradar muita gente, não. Sabia? Tem muita gente que não vai com você, não gosta. Às vezes é coisa dessa pessoa. Sabe o que eu vou te falar? Nem aí. Você sabe quem te chamou? Você sabe pra que Deus te chamou? Não, então sacode a poeira e começa a glorificar a Deus. Esquece. Faz o que Deus falou pra você fazer. Eu tô nem aí. Tem lugar que eu nem volto, irmão. Tem lugar que eu nem volto. O pessoal olha assim, mas rapaz, que mulher doida. E nem volta. Mas uma coisa eu fiz. O que Deus me mandou. Não tema o homem, não. Não tema o homem, não. Faz aquilo que Deus chamou você para fazer. E outra. Seja santo. Santifique-se. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é muito sério. Tem gente que está achando que isso aqui é teatro, que a gente está fazendo para cumprir tabela, né? Não, irmãos. O céu é real e o inferno vai ser inaugurado. Aleluia, Deus. Glória. Se você acha que o inferno... Não fique mandando ninguém para o inferno, não, que o inferno ainda não foi inaugurado, não, tá? Você lê a Bíblia? Então depois você lê lá, que o inferno ainda não foi inaugurado, não. Vai ter gente que vai inaugurar ele. E com ele vai ir uma penca de gente também. É por isso que a gente está pagando preço aqui para não acompanhar. Porque é real. É real. Então Deus está dizendo, seja santo. Me obedeça. Faça a minha vontade. Todas as bênçãos vão te acompanhar. Mas precisa posicionamento. É uma vida com Deus diária. Uma vida de entrega. Uma vida de santidade. Uma vida de intensidade na presença dele. Não brinque de ser crente, não. Porque ele está chegando. Todos os teus passos. Você acredita que Deus ainda tem para proporcionar através da tua vida? Deus tem muita coisa para fazer. Só que isso é real e é verdade. Ele só vai fazer mediante o teu comportamento. Não tem justificativa, não tem. É isso. Ele precisa fazer e ele vai fazer. Só que ele não vai fazer de qualquer maneira. Então ele, nesse tempo, nesses últimos tempos, aonde eu tenho passado, eu tenho ouvido isso.
santidade, Senhor, convenha a tua casa para sempre. A igreja precisa se despertar para isso. Precisa abrir os olhos para isso. A gente está muito preocupado em conquistar para a gente, sabe? Em ter, em obter. Mas é a tua vida com Deus. Amanhã a Deus pertence. Daqui a pouquinho a gente não sabe o que pode acontecer. Que Deus nos guarde do dia mau que Ele tem. E que a gente entenda que santidade é uma vida diária com Ele. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus.